Eu vou explicar o que todo paciente deveria saber sobre venlafaxina. Então, se você usa esse medicamento, fica até o final para você entender, principalmente sobre a síndrome de descontinuação. Então, qual é a classe da venlafaxina? A venlafaxina é um antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, também conhecidos como IRSN. Eu deixei em vermelho tudo o que foi importante para você saber. Então, já pega um papel, uma caneta, se você usa esse remédio, para você realmente fazer notas. Então, isso significa que o medicamento ele age na recaptura de um neurotransmissor chamado serotonina e noradrenalina. Então, ele aumenta os níveis de serotonina e noradrenalina entre os neurônios. Os nomes comerciais, os principais são Effexor, o Effexor de liberação prolongada, que seria o Effexor XR. Ele está em vermelho porque ele é o medicamento de referência. Ele é o que tem a patente, ele é o que é o mais caro. Então, se você já se perguntou alguma vez qual seria o melhor ou qual seria pelo menos o que tem a patente, seria o Effexor XR. Mas nós temos outros, como o Venlift OD, o Venlaxin, o Alentus. Então, todos esses são nomes comerciais da venlafaxina. E temos o genérico, o cloridrato de venlafaxina. Para que a gente usa esse remédio? A venlafaxina é um medicamento usado para depressão. Eu coloquei em vermelho porque é um excelente remédio para a depressão. A gente geralmente usa venlafaxina em casos graves, pode usar em casos moderados, até leves, mas em casos graves é um ótimo remédio, principalmente se a gente for aumentando a dosagem, e vocês vão perceber que a venlafaxina, de acordo com a dose, o efeito muda. Também pode ser usado para transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno do estresse pós-traumático e no toque. Uma observação é que no toque, esse medicamento ele é usado apenas em doses mais altas para ter um efeito. E por que isso acontece? Vamos lá, essa parte é importante porque em dosagens menores, por exemplo, de 75 mg a 150, a venlafaxina tem uma ação maior na recaptação de serotonina. A partir de dosagens de 150 mg, a ação na recaptação de noradrenalina começa a ficar mais robusta. Então, ele passa realmente a agir como um verdadeiro medicamento dual na recaptação de serotonina e noradrenalina. E em doses de 225 até 300, que seria a dosagem máxima que a gente geralmente usa, ele é um medicamento que passa a ter ação também sobre a dopamina. Eu coloquei em vermelho essa dosagem de 150 a 225 porque geralmente é a dosagem que a gente acaba chegando no paciente. Se você usa uma dosagem menor, não tem problema, mas saiba que é normal e talvez a maioria das pessoas acaba usando entre essa faixa de 150 a 225. A gente pode chegar até 300. Em alguns casos muito específicos, é possível passar de 300 mg por dia, mas a variação da dosagem é essa. O tempo de ação, ele demora para começar o efeito entre 2 a 4 semanas. Você não vai perceber o efeito da venlafaxina antes disso. Você tem que esperar no mínimo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para perceber o início do efeito. E depois que o remédio começa a fazer efeito, ele vai aumentando o efeito dele até ele atingir um platô, uma estabilidade daquela dosagem, que seria o efeito total dessa dosagem. E que pode demorar entre 6 e, em alguns casos, até 8 semanas. Então, percebam que vocês têm que esperar 1 mês e meio, 2 meses usando o remédio, para aí sim vocês realmente falarem que ele está fazendo efeito ou que ele não está fazendo efeito. Os efeitos colaterais, eles acontecem principalmente nos primeiros 15 dias, mas eles podem acabar durando um pouco mais em alguns casos. E os principais são cefaleia, que é dor de cabeça, nervosismo. Percebam que está descrito que a venlafaxina pode causar insônia, mas também pode causar sedação. Então, é importante vocês saberem isso, porque se você usa o remédio e sente insônia, você pode tomar ele de manhã. E se você usa o remédio e sente sedação ou sonolência, você pode tomar ele de noite. Ele pode causar náusea, diarreia, principalmente nos primeiros dias. Ele pode causar disfunção sexual, principalmente devido à sua ação em receptores de serotonina. E também é um remédio que, por agir na noradrenalina, ele aumenta a sudorese e pode aumentar a pressão arterial, principalmente em doses maiores. Então, todo paciente que usa venlafaxina
e usa ele em dosagens maiores, a partir de 225, 300 miligramas, é fundamental ele fazer um acompanhamento da pressão arterial. Agora falando da síndrome de descontinuação, quem já teve sabe o que eu estou falando. É uma sensação horrível. A pessoa realmente passa mal se ela parar de tomar o remédio de uma vez. Isso acontece, na maioria das vezes, se você interromper, suspender a medicação de uma maneira abrupta. Então, você vai sentir tontura, náusea, sudorese, você pode sentir formigamento, e muitas pessoas descrevem uma sensação estranha à cabeça. Quando ele vira a cabeça, ele sente um choque. Quando ele mexe o olho de um lado para o outro, ele sente esse choque, essa sensação estranha na cabeça. Se você voltar ao remédio, isso melhora, como se tirasse com a mão. Mas se você realmente para o remédio de uma vez, você pode passar mal por alguns dias. Por que é importante saber isso? Porque quando você for tirar o remédio, quando você receber a alta do tratamento, você vai fazer um desmame da medicação, você vai gradativamente reduzindo a dosagem para você não sentir isso. Em gestantes, não é um medicamento indicado porque não há estudos suficientes que garantam a segurança. Na amamentação também, e existem antidepressivos que são mais seguros para ser usados em gestantes, em mulheres que amamentam. Nos idosos é possível sim usar, mas desde que a gente tome cuidado com a pressão arterial, com a interação com outros medicamentos. Então a gente usa com cautela, começa com uma dose mais baixa e vai aumentando aos pouquinhos conforme a necessidade. Talvez você possa pensar, Matheus, mas eu sou gestante e usei venlafaxina e uso venlafaxina, o médico não falou nada. Isso acontece porque o tratamento ele é individualizado e tudo deve ser pesado em uma balança de risco-benefício. Vamos pegar esse seguinte exemplo. Imagine que você é uma pessoa que tenha episódios e um histórico de depressão muito grave e você acaba engravidando e o único remédio que te deixou bem até hoje foi a venlafaxina. Existe um risco muito grande de tirar a venlafaxina na gravidez e você piorar e ter um quadro de depressão. E nesse cenário, se você tiver uma depressão grave na gravidez, talvez seja mais perigoso do que fazer uso da venlafaxina. E aí o médico acaba optando por manter a venlafaxina. Tudo é pesado, o risco e o benefício. Então converse com o seu médico. E por fim, queria deixar esse recado de que você não está sozinho, nós estamos juntos e por mais difícil que seja esse momento de depressão, de ansiedade, é possível sair dele, como várias pessoas já saíram. Busque realmente a ajuda de um profissional que estuda, um profissional sério, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, para você ter esse suporte e melhorar. Então, um forte abraço. Eu deixo aqui um vídeo, pode assistir se você tem receio em tomar antidepressivo, ou se você conhece alguém que tem esse receio de tomar um antidepressivo.